Esse é meu primeiro vídeo, eu sei que ele não vai ficar perfeito, eu sei que ele não vai ficar do jeito que eu queria. Eu queria passar muitas informações que eu tenho na cabeça, que eu estudo, que eu leio e tal, mas eu sei que geralmente a execução é melhor do que o planejamento. Então, chega de planejamento, vamos direto para a prática. O que tem acontecido comigo ao longo do tempo é que eu tenho estudado muito, pensando ali, tentando criar um conteúdo. Só que, infelizmente, só fica no planejamento e não na execução. Eu até tentei usar aquele lema da Nike que eu sou absolutamente apaixonado, que é o Just Do It, simplesmente faça. Mas eu percebi uma coisa que para mim não encaixa, que não é só simplesmente faça. Por exemplo, o Just Do It, ou simplesmente faça, ele dá a entender que não seja tão simples assim. Por exemplo, se você fala para uma pessoa que ela precisa de uma casa, você fala Just Do It, simplesmente que você está falando para ela, simplesmente faça uma casa. O que eu fiquei pensando, uma palavra que eu fiquei pensando, ou melhor, uma frase que eu fiquei pensando é just one step, somente um passo. Eu acho que é esse que é o ponto, sabe? Ao invés de nós pensarmos aqui do ponto A lá ao ponto B, ou seja, de onde nós estamos para o que nós queremos, pensarmos aqui nesse trajeto, nesse percurso, just one step, um passo por vez, apenas um passo. E um dos livros que eu estou lendo que me ajudou muito nesse sentido, a criar esse tipo de mentalidade e simplesmente fazer, não ficar só no planejamento, foi o livro do Seth Godin. Não sei se é Seth Godin, Seth Godin que fala, mas acho que é Seth Godin, que é A Prática. É muito interessante esse livro, A Prática, porque assim, eu estou bem no comecinho dele, mas bem que ele explode a cabeça nesse sentido. Porque assim, diversas vezes ele vai repetir prática, parece até tedioso. Mas na verdade o que ele está querendo ensinar para nós é um modelo mental. Pegue bem essa palavra, modelo mental. Ela é muito importante. Por quê? O que ele está ensinando ali para nós é que nós sairmos do planejamento. Simplesmente praticar. Tem até um ponto aqui que eu acho interessante, que eu li hoje, que ele fala assim, ó. Estou no meu Kindle aqui, tá bom? Comece onde você está. A identidade é o combustível da ação. E a ação cria hábitos que, por sua vez, fazem parte de uma prática. Então, olha só que interessante. Primeiro, começar onde nós estamos. Onde nós estamos hoje? Qual é o nosso ponto? Onde nós queremos chegar? Bom, então comece de onde você está hoje. Qual o mínimo passo que você pode dar hoje para atingir seus objetivos? Esse é o ponto importante. Qual é o menor passo que eu tenho que dar hoje para começar os meus objetivos? Por exemplo, eu tinha um desejo de começar a criar conteúdo. Qual que é o primeiro passo que eu poderia fazer? Ler um livro. Simples assim. Segundo passo que eu poderia dar para criar conteúdo? Fazer anotações. Foi o que eu fiz. Tem anotações no meu Kindle. Tem pontos marcados. Terceiro ponto que eu poderia fazer. Então, eu desejava criar conteúdo, então estou no ponto A, não crio nada, para o ponto B, começo a criar conteúdo. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo que eu posso fazer é o quê? Fazer a leitura ou fazer um estudo. Ver um vídeo, assistir, ouvir um podcast, não importa, absorver um conteúdo. Segundo passo, pegar os pontos altos, marcar os pontos altos. Terceiro passo, passar esses pontos altos para a minha audiência através de um vídeo, através de um texto e assim que for. Então isso que é interessante. E ele fala aqui que a identidade é o combustível. Olha só que interessante. Uma pessoa que ela é vendedora por natureza ou às vezes por treino, por técnica, mas note que ela é vendedora. Independente do lugar que ela estiver, ela é uma vendedora. Ela vai conseguir vender não só produtos, mas também vender a sua ideia, vender a sua argumentação, vender o seu ponto de vista. Então note que é uma identidade de vendedor, não é alguém que foi lá e chancelou ela como vendedor. Criador de conteúdo. Ninguém vai vir para mim e falar assim, ó, Paulo, a partir de hoje você é um criador de conteúdo. Não, muito pelo contrário. Quem vai se dar essa identidade sou eu mesmo. Por quê? Começando a criar conteúdo. Simples assim. Simplesmente criando conteúdo. Depois ele fala que é um interessante, ó, essa frase aqui, ó. Antes de ser um autor de best-seller, você é um autor. E autores escrevem. Antes de ser um aclamado empreendedor, você é simplesmente alguém que está construindo alguma coisa. Olha que frase interessante. Então, ou seja, um escritor não é só simplesmente escritor porque alguém foi lá e chancelou para ele que ele é um escritor. Muito pelo contrário. Ele é um escritor porque ele escreve. Simples assim. O que ele faz? Ele pratica. Ele tem a prática. Por isso que durante todo esse livro, muitas vezes o Seth Godin ele vai voltar para esse termo. A prática, a prática, a prática. Porque sair daquela esfera do planejamento e começar a praticar. Se nós notarmos, é bem interessante que o nosso mundo hoje, se nós olharmos bem, ele é regido por pessoas de ação. Note, por exemplo, quantas vezes você não viu no YouTube, você não viu no Instagram, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa é um criador de conteúdo
Eu não acredito que uma pessoa desse tipo, ela tem tanta influência. Mas por quê? Qual que é a diferença? Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, mas ela não tem habilidade nenhuma, ela não tem prática nenhuma, o que que acontece? Simplesmente porque ela é uma pessoa de prática. Às vezes nós somos muito, eu, por exemplo, pode ser que seja o seu problema, às vezes nós somos muito teóricos, ficamos estudando, pensando, esperando o momento perfeito que a musa desça e nos dê aquela iluminação. Não vai acontecer, não vai acontecer. Porque o mundo é de quem tem ação, o mundo é de quem pratica. Isso que é importante. Outra coisa que ele fala aqui interessante, ó. A única escolha que temos é começar. E o único lugar para começar é onde estamos. Cara, essa frase ela chega até poética. Tipo assim, não tem para onde começar. Por exemplo, se eu quero começar a criar conteúdo, eu vou começar da onde? Da onde eu estou. Com o meu conhecimento de hoje, com a minha base de hoje, com a minha bagagem de hoje, com o meu repertório que eu tenho hoje. Hoje é o dia para começar. E começo. Se o meu repertório for pequeno, crio conteúdos menores. Crio, por exemplo, textos menores, textos menos profundos, não tem problema. Mas o meu lugar de começar é hoje. Então, pequenos passos por vez até chegar naquele objetivo final. Então, por exemplo, meu objetivo é se tornar um influencer. Meu objetivo é conseguir levar para as pessoas o conhecimento que eu tenho, as coisas que eu estudo, as coisas que eu aprendo. Eu gosto muito disso. É uma coisa que me dá muito prazer. Mas note que, assim, para mim construir uma audiência vai levar um tempo muito grande. Isso faz parte do processo. Isso é normal. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Começar de onde eu estou. Então, hoje eu estou o quê? Com 0 pessoas, com 0 engajamento. Ninguém me segue hoje. E tudo bem. Agora, o tempo ideal para o quê? Para cometer erros, para cometer falhas e para aprender. Esse é o momento ideal. Por quê? Porque ninguém está me observando. A partir do momento que eu tenho ali uma audiência grande, eu tenho 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, quanto maior for a minha audiência, menor é a minha margem de erro. Por quê? Porque aí tudo que eu falo tem uma repercussão muito grande. Então, o lado bom de ser iniciante é o seguinte, ninguém está me vendo. Então, ou seja, eu posso cometer deslizes durante o aprendizado. Agora, se eu for uma pessoa de uma envergadura maior, de um público maior, a minha margem de erro ela é muito menor. Você viu? Então, assim, tem também as vantagens de estar começando. Uma das vantagens é exatamente essa. Nós podemos cometer erros, falhas nesse período de aprendizado. Faz parte do processo. O Neymar não se tornou o Neymar do jeito que ele é hoje, já com aquela habilidade. Não. Ele começou jovenzinho, jogando bola, cometendo falhas, cometendo erros. Ou pode pensar no Messi, ou pode pensar em... Eu não entendo muito de futebol, tá? Mas é que é um exemplo que eu sei que o brasileiro ama. Ou se pode pegar um Lionel Messi, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Eles não começaram perfeitos, mas foi uma coisa que eles foram através da prática, ou seja, jogando constantemente, treinando. Então, um termo que eu gosto muito que é a prática deliberada, é quando nós praticamos algo com o intuito de melhorar. É essa que é a diferença. Então, eles foram praticando, foram exercitando, foram treinando basicamente todos os dias. E hoje eles têm o salário que têm. Às vezes nós imaginamos o seguinte, nós estamos aqui no ponto A, nós queremos chegar aqui no ponto B, que é um Cristiano Ronaldo, um Lionel Messi, talvez nós nunca vamos chegar lá. Mas um estágio anterior, ou bem abaixo, mas bem melhor do que onde nós estamos. Aí é possível, aí é factível. Então fica mais fácil para nós atingirmos esse objetivo. Outra coisa que ele fala aqui que eu achei interessante, só para concluir esse assunto aqui, né? Comprometimento é algo que está inteiramente sobre o nosso controle, mesmo que o resultado não esteja. Você viu que interessante? Então, por exemplo, os meus vídeos vão dar resultado? Os meus textos que eu estou postando no Substack, no Twitter e no Instagram vão dar resultado? Não sei. Isso eu não sei. Não tem como eu determinar se vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que dê certo em 6 meses, em um ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Pode ser que nunca dê certo. Mas olha só que interessante. Mas o comprometimento é algo que está no nosso controle. Então o que eu tenho sobre o meu controle? O resultado eu não tenho. Mas o comprometimento, que é o quê? Fazer conteúdo constante, fazer conteúdo todo dia, isso sim está no meu controle. Então o que eu posso fazer? Se comprometer com a minha jornada. E sempre lembrando, just one step, um passo. Qual que é o menor passo que eu posso dar para executar aquilo que eu quero fazer? Pense só nesse passo, execute ele. Qual que é o próximo passo? Execute o próximo. E assim por diante. E podemos ter certeza que assim nós atingimos os nossos objetivos.